Oi pessoal, tudo bem? Bem, gente, começando mais uma aula de hoje, né? Nós vamos dando a continuidade, né, das funções organo-oxigenadas. Nós vamos ver hoje o fenol, certo? Ainda faz parte do composto orgânico da função organo-oxigenada, certo? Então, o que vem ser um fenol? Os fenóis são substâncias que apresentam uma cadeia aromática. Então, o fenol, veja bem, o fenol ele vai ter que vir, ele vem em uma cadeia aromática, que nós chamamos essa cadeia aromática de anel benzênico. E, para identificar que é um fenol, ele está diretamente ligado a uma hidroxila. O que é hidroxila? Oxigênio com hidrogênio. Como assim? Veja bem aqui, ó. Aqui é uma cadeia aromática. Aqui é uma cadeia aromática. Que é a cadeia aromática? O que é uma cadeia aromática? É uma cadeia fechada com 3 duplas ligações. Ou simplesmente um anel benzênico. Quer dizer, essas 3 duplas ligações, se eu não quisesse ter colocado essas 3 duplas ligações, eu poderia ter colocado só assim, ó. Desenho mal feito. Eu poderia ter colocado só assim, ó. Só um círculo no meio. Significa que 3 duplas ligações. É isso? Então, isso aqui é uma cadeia aromática. Então, esse daqui é um anel benzênico. É uma cadeia aromática benzênica. E o que é uma cadeia aromática fenol? O fenol, além de vir a cadeia fechada, com as 3 duplas ligações, ou com um círculo, que é um anel benzênico, ele vem exatamente isso aqui, ó. A hidroxila. A hidroxila é que vai diferenciar um anel benzênico de um fenol. Olha outro exemplo aqui, ó. Tá vendo? Ou a 3 dupla ligação ou o círculo. Então, isso daqui é que vai identificar que ele é um fenol, certo? O fenol, repetindo para vocês, o fenol é quando vem numa cadeia fechada aromática. Que é uma cadeia fechada aromática? É aquela cadeia que está, como eu já disse, fechada e tem 3 duplas ligações. Que essas 3 duplas ligações eu posso representar pelos tracinhos ou simplesmente colocando um círculo. E se tiver a hidroxila, que é o OH, o HO, o OH, não importa, desculpe, ela é chamada de fenol. Se não tiver hidroxila, no caso dessa daqui, ela é um anel benzênico. Ok, gente? Compreenderam? Vamos passando aí para frente. Só lembrando que qualquer dúvida pode me chamar no privado e perguntar, tá bom? Ainda em relação ao fenol, quando contém uma pequena quantidade de água, veja bem, quando o fenol contém uma pequena quantidade de água, é líquido à temperatura ambiente e é conhecido como um ácido carbólico. Quer dizer, ó, quando o fenol ele possui uma pequena quantidade de água, certo? No ambiente, de acordo com a sua temperatura, ele é líquido. Ele é líquido à temperatura ambiente. A temperatura, não só a temperatura ambiente, por exemplo, ele é líquido, certo? Mas ele passa a ser conhecido como um ácido. Ele passa a ser formado como um ácido, que é o chamado ácido carbólico, certo? O ácido carbólico. Aqui, ó. Esse foi o primeiro composto a ser usado como antisséptico em medicina, né, o ácido carbólico, no século XIX, ajudando a diminuir as mortes por infecções hospitalares. Aí tem aquele aqui, ó, o fenol em forma líquida. E a nomenclatura? Quando eu falo nomenclatura, é o nome que eu vou dar para esse fenol, certo? Porque o fenol vai existir vários tipos de fenol. E eles têm os nomes também, como tem os álcools. Tem um nome, certo? E como é que eu vou saber? Ó? A nomenclatura oficial para os fenóis segue a regra simples. Qual é a regra simples? Prefixo, hidrox e benzeno. Nós agora, veja bem, lá nos álcoois nós colocamos prefixo,
intermediário e sufixo. O que é o prefixo? A quantidade de carbonos que tem nele. O que é o intermediário? Se é a ligação simples, dupla ou tripla. E o sufixo, que é a terminação do al, que é OH. O. E aqui no benzeno, aqui no fenol, é o prefixo. O hidróxido, porque eu tenho que dizer qual é esse hidróxido, né? E o benzeno, porque ele é uma cadeia benzênica, cadeia fechada com uma cadeia aromática, né? Vamos entender aqui mais aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Veja bem aqui, ó. Tá vendo aqui que eu tenho a hidroxila e tem a cadeia aromática benzênica, né? Então o nome vai ser, ó, monohidroxibenzeno ou hidroxibenzeno. Como assim? Mono significa um, que eu tenho uma hidroxila. Aí a nomenclatura não é prefixo mais hidróxido mais benzeno, então é monohidroxibenzeno, tudo junto, ó. Ou simplesmente eu posso chamar hidroxibenzeno. Como só tem uma hidroxila, não é obrigatório colocar o nome mono, então eu só posso chamar de hidroxibenzeno. Agora, se vier mais de uma, nesse caso aqui, existem duas situações. Nessa primeira, e é uma das mais utilizáveis, nós temos que numerar, certo? Nós vamos ter que numerar. Essa numeração vai começar da hidroxila, aí eu vou para o lado que estiver mais próximo. Por exemplo, aqui eu vou colocar aqui, ó, tá aqui fora, aqui dentro. Vou vindo para cá, ó. 2, 3. Colocar de outra cor agora, eu vou para o lado de fora, ó. 2, 3, 4, 5. Para qual lado a numeração está mais próximo da hidroxila? Uma está mais próximo da outra. Da primeira para o lado esquerdo, para o lado direito. Não é isso? Então, ó, se eu contar daqui para a direita, a segunda hidroxila vai estar no terceiro carbono. Se eu contar da direita para a esquerda, a segunda hidroxila vai estar no quinto carbono, então ele vai estar mais longe. Então o nome ficaria assim, ó, 1,3 de hidroxibenzeno. Repetindo, 1,3. O que é 1,3? Aqui no primeiro carbono e no terceiro carbono tem uma hidroxila. E di, por que di? Porque eu estou informando que essa hidroxila eu tenho duas vezes. Certo? Aí, hidroxibenzeno. Então, esse di já é o prefixo. Como é que só tinha um? Tem mono, por exemplo. Né? 1,3 de hidroxibenzeno. Aí uma observação, ó. A função principal da OH, que é a hidroxila, recebe numeração 1 e as demais os menores números possíveis. Foi o que eu acabei de dizer. Essa daqui recebeu numeração 1. As demais, se tivesse mais 3 aqui, eu ia numerar para onde ela estivesse mais perto. Foi como eu fiz aqui. Aqui está mais perto para a direita. Tá certo? Continuando na nomenclatura, como eu falei, existem duas situações. Aquela foi uma, aqui é outra. Existem dois substituintes no anel benzênico. Usamos a palavra orto, meta e para. Orto. Se a gente não quiser usar o nome orto, a gente usa só a letra O. Se não quiser usar o nome meta, usa só a letra M. Se não quiser usar o nome para, usa somente o P. Para isso, é com esses substituintes que nós vamos descrever as seguintes posições. Ó, veja bem. Exemplo aqui, ó. Eu tenho 3 exemplos aqui, ó. Tá vendo aqui? Nesse primeiro exemplo, vamos começar aqui, vamos numerar todos aqui, ó. Nesse primeiro exemplo, vou numerar aqui, colocar a numeração aqui, né? E vou para o lado que está mais próximo. Se eu vir para esse lado, ele vai estar lá no sexto. Aqui ele vai estar no segundo. Nesse aqui, ó. Numerar aqui. E trazendo para cá, ele vai estar no terceiro.
Esse aqui, ó. 1. Tanto faz eu ir para o esquerdo, para a direita, ele vai estar no mesmo carbono. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então ele vai estar no quarto. Então veja bem aqui, gente, ó. Nesse primeiro carbono, nesse primeiro fenol, que as isso só acontece, esse substituinte só acontece quando tem duas hidroxilas, quando tem 2 OH, certo? Então, nesse primeiro exemplo, quando a hidroxila estiver no primeiro carbono e no segundo, nós chamamos ele de orto, ou somente a letra O. Então, como é que seria aqui? Orto, benzeno. O orto hidroxibenzeno, certo? Lembre-se, quando tiver no primeiro e no segundo. Quando tiver no primeiro e no terceiro carbono, no primeiro e terceiro carbono, as hidroxilas estiver no primeiro e terceiro carbono, nós vamos chamar ele de meta hidroxibenzeno, metabenzeno, certo? E quando ele estiver no primeiro e no quarto carbono, nós vamos dizer que ele é um para hidroxibenzeno ou parabenzeno. Entenderam, gente? Repetindo, qualquer dúvida pode me chamar no privado e me perguntar, tá bom? Quando estiver no primeiro e no segundo carbono, nós dizemos que ele é um orto hidroxibenzeno. Quando estiver no primeiro e terceiro carbono, nós dizemos que ele é um meta-hidroxibenzeno. No primeiro e no quarto carbono, um para-hidroxibenzeno, certo? Isso são as hidroxilas, que é o OH. Ok, gente? Compreenderam, né? Ainda na nomenclatura, merecem destaques os monometilfenóis, que são conhecidos como os cressóis. Monometilfenóis, como o nome está dizendo, nosso primeiro exemplo lá, vocês devem lembrar, mono é porque só tem uma hidroxila, aí lá vai ter também um radical chamado metil, certo? Que eles são mais conhecidos como cressóis. Vamos ver quais são eles aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho uma hidroxila aqui no primeiro carbono. E o metil está onde? Ó? Está no segundo carbono. Nesse outro exemplo, eu tenho a hidroxila no primeiro carbono e o metil está onde? No terceiro carbono. Eu tenho a hidroxila no primeiro carbono e o metil está onde? No quarto carbono. Então, ele está substituindo aqui aquelas palavras, né? Então, ficaria assim, ó. 2-metilfenol, por quê? Porque o metil está no segundo carbono. 3-metilfenol, porque o metil está no terceiro carbono. 4-metilfenol, porque o metil está no quarto carbono. Certo? Se eu for chamar de cressol, então eu colocaria assim, ó, o primeiro, que o da hidroxila está no primeiro carbono e o metil no segundo, não orto, então seria O-cressol, ou orto-cressol. O segundo, que a hidroxila está no primeiro carbono e o metil está no terceiro carbono, seria meta-cressol, ou simplesmente M-cressol. O terceiro, que a hidroxila está no primeiro carbono e o metil no quarto carbono, seria um P-cressol, ou simplesmente para-cressol. Certo, gente? Compreenderam aí? Estão entendendo? Aí aqui, ó, quando eu juntar eles tudinho, ó, eles vão ficar assim. Certo? Aí uma observação. A mistura de cressóis é um poderoso desinfetante conhecido como creolina. Certo? Quando eu misturo todos esses cressóis aqui, eles se tornam um poderoso desinfetante. Esse desinfetante ele é chamado de creolina. Ok? Bom, continuando. Ainda na nomenclatura, então vamos mostrar aqui outros exemplos para vocês. Né? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho a hidroxila e o bromo. Então, eu teria aqui 2
bromofenol ou O-bromofenol. De onde vem esse O? Não orto, está no segundo carbono. Eu acho que talvez fica mais fácil usar essa letra do que usar o número 2, né? O-bromofenol. Porque esse O ele vai estar sempre dizendo que ele vai estar no segundo carbono, certo? Nesse caso, vixe Maria, como é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a hidroxila, tem um bromo e tem um cloro. Vamos seguir a ordem crescente, viu? A ordem alfabética aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na ordem alfabética tem 3 bromo, aqui, ó, 5 cloro e fenol. 3 bromo, 5 cloro, fenol. Certo? Nesse outro, como seria? Eu tenho um cloro 2 vezes, fica fácil. Você só tem que informar direitinho a ligação. Daí, ó, se eu começar, aqui é o primeiro, eu sei que é o primeiro. Onde tiver hidroxila é o primeiro. Se eu for para a esquerda, 2, 3, 4. O primeiro cloro vai estar no quarto carbono. Se eu for para a direita, se eu for para a esquerda, o primeiro cloro vai estar no terceiro carbono. Aí eu vou ter, ó, cloro no terceiro e o cloro no quarto, que fica o nome aqui, ó, 3,4 diclorofenol. 3,4 porque um está no terceiro carbono e o outro está no quarto. Di, porque tem o cloro 2 vezes. Clorofenol. Ok? Compreenderam aí? Como eu falei em relação ao fenol lá, quando está na fase líquida, ele se transforma num ácido. Então, vamos ver que as acidez dos fenóis, né? Observando a estrutura do fenol, há uma tendência a eliminar o hidrogênio da oxidrila, que é o hidrogênio ácido, a partir da reação. Essa reação aqui, ó. Aqui eu tenho o fenol, né? O OH. Quando faz uma reação, quando acontece uma reação, o que vai acontecer? Vai ser liberado o hidrogênio da hidroxila. Então, por isso que ele se torna ácido, né? O hidrogênio se separa da hidroxila, fazendo com que ele se fique ácido. Aí fica assim, aniofenol, ou simplesmente fenato ou fenolato. Por que aniofenol? Aí, tá vendo aqui, ó, o O-, significa que ele está ganhando carga. Então, ele é um ânion. O H+, ele está perdendo carga, então ele é um cátion. Certo? Então, como no fenol foi separado o H do O, ficou o O no fenol, então vai ser chamado de ânion, ânion-fenóxido. Esse óxido é exatamente do oxigênio. Ou você pode se chamar só de fenato ou de fenolato. Esses 3 nomes estão corretos. Outra observação. Isso equivale a dizer que o fenol tem caráter ácido. Sempre quando isso acontece é porque isso quer dizer que o fenol pode ser ácido. Ele é ácido, melhor dizendo, né? O que justifica seus nomes antigos, ácido fênico ou ácido carbólico. Esse caráter, no entanto, é um ácido fraco, certo? Até porque ele, como eu falei anteriormente, em que ele era utilizado, né? Era para curar enfermidades. É isso. E os fenóis na natureza? Existem fenóis na natureza? Sim. Os fenóis estão presentes em grande número na natureza. Alguns têm importância comercial e são utilizados em medicamentos, né? Por exemplo, o ácido salicílico pode ser obtido a partir das árvores do salgueiro. É o Genus Salix, né? É a base para uma família de analgésicos e na antiguidade era consumido em forma de chá para diminuir dores. Aquilo aqui, ó. Certo? Aí o formato, a forma estrutural dele está aqui, ó. Ácido salicílico.
Outro, timol, flavorizante do tomilho e do orégano. Tem gosto agradável e é utilizado em antissépticos bucais. Aqui, ó. Aqueles antissépticos, né? Que é utilizado como Oral-B, Colgate, essas coisas, né? Aqui é a forma estrutural dele. E o outro, muito conhecido também, é o eugenol. É responsável pelo aroma do cravo da Índia, né? O óleo de cravo é conhecido como antisséptico usado desde a antiguidade, né? O eugenol ele sai de onde? Do cravo da Índia, né? É a mistura de uma solução do cravo com água, certo? Aí a forma estrutural. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que tenham entendido, e repito novamente, qualquer dúvida é só nos chamar no privado que estamos aí para responder, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula.